Bom, pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar um pouquinho sobre a minha curiosidade sobre como eu sempre tive muita curiosidade sobre cinema, sobre literatura, né? Sobre histórias. De onde vem essa curiosidade? Eu venho fazendo vídeos sobre filmes, sobre séries, né? E o que a gente tem visto hoje é uma carência desse assunto com certa seriedade, né? Mas eu vou dar um testemunho de vida aqui muito simples. E desde já eu peço para você curtir, compartilhar, né? A coisa mais simples aqui e falar de onde veio essa paixão pelo cinema, pela literatura, por ler, por assistir filmes e séries, né? É importante a gente tá ciente de que o ser humano é uma criatura perfeita, né? E se você imaginar bem, existem inúmeras histórias, milhares, milhões de histórias. Somos em bilhões no planeta, né? E cada ser humano é uma caixa, cada ser humano pode se expressar de uma forma. E eu fico impressionado, fico até divagando, tem hora, fico nos meus pensamentos, como o ser humano consegue fazer ou consegue desenvolver tantas histórias assim, né? E de onde vem, para onde vai, como fica guardado tais histórias, né? E o meu interesse mais é por suspense, por terror, mas eu leio vários outros tipos de literatura, né? No meio cristão, no meio agnóstico, judaico, ocultista, que seja. E eu vejo que no nosso país, principalmente, tem essa carência de entendimento do que é as coisas. E a pessoa que não tem clareza, a pessoa que não vive esse tipo de vida, cai facilmente naquele sistema de estar indo com a corrente, estar indo com a manada, né? Principalmente nos dias de hoje, que se lê pouco, se vê muito pouco e se entende menos ainda sobre tudo, né? A gente vê que falta esse tipo de assunto. Mas por que eu tô falando isso? Você, nós somos seres tão capacitados quanto os outros, tão capacitados quanto um escritor, quanto um diretor, quanto um roteirista. Basta a gente querer, né? Eu tenho lido, devia estar lendo mais, né? Mas depois que eu peguei uma certa idade e compreendi que de onde vem tanta história, né? Quando eu conheci aqui, né, o Edgar Allan Poe, né? Esse livro velhinho aqui, ó, tá até rasgado, da Agatha Christie, né? Stephen King, mestres do terror, do suspense. Quando você entra na parte do suspense, né, do terror, da aventura que seja, né, igual os livros do Senhor dos Anéis, de Harry Potter que seja, né, de Game of Thrones, a gente vê que é um universo complexo, há tanta complexidade no cérebro humano, há tanta facilidade de se desenvolver histórias, né, e nós, principalmente aqui do Ocidente, estamos deixando isso para trás, né. A partir do momento que eu me fascinei com livros de terror, com histórias de terror e suspense, a minha mente se abriu um leque para muita coisa, né? Para se entender, para ter desenvolvimento em assuntos, em determinados assuntos, para você prestar atenção ao seu redor, né? Assim também com a questão religiosa, quando você abrange a sua mente para estar vendo que aquilo ali é mais, tem algo a mais, é além do que você está vendo, né? Você vê que tem muito mais para se aprender. Aprender não ocupa espaço, né? E eu fui apresentado a esse mundo do suspense, do terror, da aventura, de ler, de assistir vídeos e séries desde a minha infância. Desde quando eu me conheço por gente, eu sentado na frente da televisão, né, vendo a sessão da tarde, cinema em casa, depois tela quente, super cine, né, e agora com a facilidade dos streamers. E eu vejo que isso não é o suficiente, você tem que estar lendo, né. Quando eu vi as obras do Stephen King, de Edgar Allan Poe, procura esse nome, né, na parte do suspense, do terror, né, para quem gosta do assunto, e na parte religiosa, na parte política, onde você se interessar mais,
abra o leque que está dentro da sua mente, abra a sua mente para o conhecimento, né? Para você não ficar sendo mais um. Ah, é mais um, né? Às vezes nos ambientes que eu vou, eu não expresso, eu não abro a minha boca às vezes para falar um A, mas eu observo bastante, eu vejo o tipo de pessoa que está ali para conversar, para se abrir ou falar sobre certos assuntos, né? E a gente vê que no nosso país está essa carência de intelecto. Não estou falando que eu sou inteligente acima da média, né? Mas a maioria está bem abaixo do intelecto que poderia se dizer razoável. Se tornou um exército de pessoas que entendem pouco de nada, nada de nada, né? Uma manada de pessoas que têm um QI muito baixo. Então, eu estou trazendo esse testemunho de vida para você se interesse por algum assunto, se interesse por algo, leia, assista filmes, tutoriais, né? Veja séries sobre o assunto, mas não fique divagando, o que seja o mínimo, leia um parágrafo por dia. Né? Eu tenho lido a Bíblia com a minha esposa, um capítulo por semana. Eu tenho lido a Bíblia várias vezes, tenho lido outros livros, tenho pesquisado sobre a questão do judaísmo, da Cabalá, né? Isso é importante para você. Desenvolva, abra a sua mente, o leque que existe de possibilidades, para que às vezes, não que seja só eu, ou às vezes você que tem um interesse se torne um grande escritor, se torne um grande roteirista, se torne uma pessoa conhecida, né? Igual essas pessoas que por um leque, um despertar, fez tanta coisa, desenvolveu tanto nas obras deles, tá certo? É simplesmente isso, esse é um testemunho de vida. Abra a sua mente, se liberte do sistema, se liberte do ciclo da reação em manada, da reação em cadeia, tá bom? Até mais, tchau. Curte e compartilha, até mais.